Quando chegou em casa, ela chamou o mordomo Vicente, pois precisava pedir algo a ele. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa que ela solicitasse. Ela foi clara. Disse que queria abrir uma fundação. Ele perguntou a que tipo de fundação ela se referia. Silvia queria saber se, ao abrir uma fundação e se tornar sua mantenedora, ela poderia oferecer apoio financeiro às pessoas. Perguntou se poderia fazer algo, como havia feito com Travel, e ela respondeu que sim, que queria apoiar novos talentos. Disse que queria ajudar as pessoas a encontrarem um caminho para um futuro melhor. Elas não precisariam ser tão talentosas como TRAV e ele. Queria que fossem crianças comuns, com personalidades difíceis ou sem grandes habilidades. Achava que, mesmo se fossem pessoas problemáticas como o antigo ela, ainda assim mereceriam apoio. Ela sabia que, no início, só vivia e contava moedas para sobreviver naquele mundo estranho. Mas, ao ver aquelas pessoas, sentiu seu coração doer. Percebeu que estava se enraizando naquele mundo sem perceber. Achava que, se Travel não a tivesse conhecido nesta vida, ou o príncipe na vida anterior, tudo teria sido diferente. Talvez eles nunca se tornassem pessoas tão incríveis. Ela queria ajudar, mesmo que fosse um pouco. Por isso, começou a organizar os documentos da fundação. Uma lista de locais para patrocínio foi preparada, e algumas pessoas já haviam sido selecionadas. Agora, ela precisaria de dinheiro. O que recebeu pela venda das pedras era pouco, precisaria de muito mais. Embora as pedras espirituais fossem caras, não seriam suficientes. Ela pensou em procurar reforço com uma grande aliada. H.M. A mulher, que começou como uma simples vendedora ambulante, cresceu tanto que agora era perfeita para assumir negócios e, acima de tudo, era confiável. No momento, Silvia precisava se concentrar na recuperação de sua mana e avançar rapidamente com essa vantagem. Teria que se apressar e comprar os ingredientes rapidamente, mas precisaria ir sozinha. Arriscou-se e foi até a loja de ervas medicinais, que sempre frequentava. O dono estava satisfeito com ela, pois já havia ouvido falar de seus novos feitos. Ele contou que várias pessoas tinham desaparecido repentinamente, a maioria crianças. Havia uma moça que fugiu, deixando 2 filhos para trás irresponsável. Todos diziam que os escorpiões negros estavam envolvidos naquilo. A protagonista ficou assustada com o jeito que Fidel, o dono do comércio, falava. Depois, ele comentou que, no fim, a senhorita Silvia Atlante havia resolvido tudo. Ela ficou tranquila, pois ninguém sabia exatamente que era ela. Fidel falava com orgulho da senhorita, que ajudou a polícia a desmascarar os escorpiões negros. Silvia tentou amenizar, dizendo que tudo aquilo era um pouco exagerado. Talvez aquela senhorita só tivesse tido sorte. Mas os boatos sobre o que ela fez estavam se espalhando rapidamente. Fidel disse que aqueles bandidos atacavam áreas inferiores, onde as pessoas não tinham poder para reagir. Depois de falar sobre essas benfeitorias, ele entregou os ingredientes que ela precisava. Faltava apenas um, e Fidel deu a ela o endereço onde poderia encontrá-lo. Inicialmente, Silvia estava preocupada por sair sozinha, mas parecia que tudo estava indo bem. Até que ouviu alguém gritar que Silvia Atlante estava chegando e todos deveriam fugir. Quando olhou, tratava-se apenas de crianças brincando. Uma menina segurava uma varinha e fingia ser Silvia Atlante, imitava a forma com que Silvia havia salvado os menos favorecidos. A garota levantava o galho, como se fosse uma espada, e dizia que era a justiça e venceria a todos. Silvia levou um susto. Não esperava ter virado personagem de brincadeira. Em vários lugares, havia pessoas brincando de ser ela. Um rapaz loiro, de cabelos longos, se aproximou e comentou que as crianças eram loucas por heróis. Ele admitiu que os feitos dela eram, no mínimo, impressionantes. Silvia se assustou e se virou para ver quem estava falando com ela, mas não reconheceu o rosto daquele homem. Perguntou de onde se conheciam, pois ele lhe era estranho. Percebendo que não fora reconhecido, ele mudou de tática. Disse que retiraria a pedra mágica, pois estava usando um truque para se disfarçar. Quando retirou, sua aparência foi mudando drasticamente diante dos olhos dela. Mas agora ela estava mais assustada do que antes. Era o príncipe perseguidor. Ele brincou,
dizendo que fazia muito tempo desde que se viam e que já estava com saudade de Sylvie e Atlante. Não havia muito o que fazer, pois o jovem estava bem diante dela. Diante daquela presença inesperada, a protagonista não conseguiu disfarçar o espanto, mesmo sem entender o motivo de ele estar em um lugar tão remoto. Seu coração disparava. Ele parecia feliz por ela ainda se lembrar dele, mesmo sem ter respondido às suas cartas. Foi então que Sylvia se recordou de todos os convites enviados por ele, todos queimados sem resposta. Agora o príncipe sabia. Ela havia ignorado todas as cartas. Ao comentar sobre os efeitos dela em sua vida, ele a deixou visivelmente desconfortável. Logo depois, de forma direta, perguntou que ervas ela gostaria de comprar. Sylvia não compreendia, porque ele presumira que ela estivesse ali para isso. Talvez estivesse mesmo estampado em seu rosto. Ele comentou que soubera que ela esteve de cama e, por isso, deveria ao menos tomar algumas ervas. Pensava que os rumores de uma doença não passavam de boatos, afinal, ela parecia estar muito bem, ainda mais por ter descoberto até uma casa de leilões. Contudo, Sylvia ficou preocupada ao notar uma mancha suspeita no colarinho do príncipe. Assim que apontou a localização da mancha, ele tentou escondê-la, passando a mão por cima e Sylvia se aproximou, levando a mão até ele, querendo verificar mais de perto. Pediu licença e, ao se aproximar, viu que o príncipe fechava um dos olhos. Sem rodeios, perguntou que mancha rosada era aquela em seu pescoço. Ele sorriu, como quem acabara de ser pego em algo impróprio, e respondeu que devia ter sido apenas um inseto. Dizia estar feliz pelo reencontro e revelou que procurava ervas para si mesmo. Aproveitou a oportunidade para fazer uma pergunta que guardava há muito tempo. Mais uma vez, de maneira direta, questionou se ela havia aprendido a usar magia e invocar um espírito. Pelo que havia visto, deduzia que poderia ser um espírito do vento ou da terra. Lembrava-se claramente do momento em que Sylvia enfrentou Kane, que ainda não se recuperara do ocorrido. Ela estava suando e não entendia como aquele príncipe sabia tantos detalhes sobre sua vida. Para evitar uma resposta direta, disse que não sabia do que ele estava falando. Próximo a ela, uma garota começou a demonstrar sinais de insuficiência respiratória. Parecia sem ar e prestes a desmaiar. Sylvia gritou, pedindo que a menina tentasse se levantar, caso ainda conseguisse. Logo percebeu que a mana da garota estava descontrolada dentro de seu corpo. Deixá-la assim poderia ser perigoso, sua mana poderia se esgotar rapidamente. Sylvia, quando passou por algo semelhante, apenas desmaiou por alguns dias e no caso da menina, poderia ser muito pior. Imediatamente, pediu que encontrassem o responsável pela jovem o mais rápido possível. Notou que o corpo da garota parecia ser capaz de converter energia naturalmente em mana. Provavelmente já havia passado por aquilo outras vezes. Pensou que talvez fosse tarde demais para ajudar, mas resolveu arriscar. Tentaria reunir sua própria mana e transferi-la para o corpo da menina, reconstruindo o fluxo de energia. E ia empilhar os tijolos de mana um a um, com cuidado. A vida da jovem dependia disso. Respirou fundo, precisava manter o foco e acertar o fluxo com precisão. Assim que iniciou o procedimento, a garota começou a apresentar sinais de melhora. Sylvia celebrou internamente. Havia conseguido absorver e redirecionar a mana corretamente. A cor natural voltava ao rosto da menina e suas bochechas tornavam-se rosadas. Sylvia suspirou aliviada. Naquele momento, subitamente, o responsável pela garota apareceu, chamando desesperadamente por ela. Ao vê-lo em pânico, Sylvia perguntou se aquela criança era de sua responsabilidade. Enquanto o homem abraçava a filha, Sylvia informou que já havia prestado os primeiros socorros. A protagonista sentia-se realizada por ter salvado uma vida. O homem, emocionado, agradecia aos berros, dizendo que jamais saberia como retribuir. Sylvia apenas pediu que ele a levasse até a loja marcada em seu mapa. Para surpresa de ambos, era justamente a loja do próprio homem. Sylvia achou coincidência demais ele ser amigo de Fidé. O homem garantiu que ela não pagaria por nada e insistiu em acompanhá-la. Ao olhar para trás,
Silvia notou que o príncipe já se afastava aparentemente. Ele havia desistido de seguir lá. Provavelmente tinha seus próprios compromissos.assm. Silvia seguiu até a loja para adquirir suas ervas. Enquanto isso, o príncipe a observava de longe, impressionado. Lembrava-se de que, até pouco tempo, Sylvia Atlante não significava nada para ele. Mesmo sendo da casa Atlante, era apenas uma menina mimada aos seus olhos. Contudo, isso mudou. Ela havia se tornado alvo de rumores derrotar os escorpiões negros e seu líder. Um deles era sobrinho da imperatriz e líder da brigada policial, vinculado aos escorpiões negros. O príncipe sabia que a imperatriz sempre buscava uma oportunidade para removê-lo de sua posição. Estava disposta a tudo para garantir que seu filho, o segundo príncipe, assumisse seu lugar. Havia até suspeitas de que fora ela quem dera fim à antiga imperatriz, mãe dele. Agora, tramava uma forma de enviá-lo para o norte, sob pretexto de liderar a caça aos demônios. Ele sabia que não tinha outra escolha. Precisava aceitar a missão. É claro que entendia se tratar de uma armadilha. Queriam isolá-lo, expandindo seu poder longe da capitão e, quem sabe, contar com algum demônio para eliminá-lo. Ainda assim, seu pai, o imperador, aceitou a proposta da imperatriz. Perguntou ao filho se ele desejava contribuir com o império. E como o imperador estava claramente doente e exausto, era evidente que o filho deveria assumir responsabilidades. Por isso, o príncipe aceitou o comando da expedição no lugar do pai. A imperatriz ficou satisfeita, seu plano estava funcionando. Restavam poucos dias até a partida do príncipe rumo ao norte. Ele procurava pelos escorpiões negros e por outras facções, mas Silvia já os havia enfrentado antes. É claro que a imperatriz tentaria manipular a opinião pública para derrubar Sylvia Atlante. O príncipe sabia que ela não agia sozinha. Um grande espírito devia estar ao lado dela. A confirmação veio ao vê-la manipular mana com tanta precisão para salvar uma plebeia. Também notou o cheiro de ervas medicinais em Silvia, por isso perguntou se ela compraria algumas. Mas, naquele momento, ele tinha seus próprios problemas. Precisava resolver um assunto pendente com o inimigo. Ao olhar para o chão, percebeu que não havia terminado o que começara. Preparou-se para desembainhar novamente a espada. Usou-a para rasgar a blusa do homem à sua frente e, sob o tecido, viu a tatuagem. Era o símbolo maldito dos escorpiões negros, ainda havia remanescentes espalhados. Concluiu, então, que não estavam atrás dele, e sim atrás da vida de Sylvia Atlante. Felizmente para ela, e infelizmente para os bandidos, encontraram o príncipe no caminho. Ele sabia que o caminho daquela garota seria repleto de perigos, emboscadas e dilemas. De volta ao quarto, ela começava a manipular suas ervas, utilizava itens como um pilão, água, camomila e pó de fada. Estava satisfeita, pois tudo estava no devido lugar e, agora, poderia recarregar sua mana. O primeiro passo era moer a camomila. No pilão, não podia ser muito brusca ao manuseá-lo, para não danificar Slow. Fazia aquilo baseada apenas nas memórias de Sylvia. Por isso, acreditava que deveria ser cautelosa e medir cada ingrediente com precisão. Ao terminar, conseguiu moldar algumas bolotas arredondadas. Concluiu tudo sem cometer erros, o que a aliviava, pois os remédios estavam prontos. Estava preparada para testar a eficácia. Colocou uma das bolinhas na boca, desejando verificar como o remédio reagiria em seu corpo. Parecia ter efeito instantâneo. Começou a sentir a presença de mana. Achava que ainda era cedo para o medicamento surtir efeito. Mesmo assim, a recarga de mana começou a ser liberada rapidamente. Não sabia se isso ocorria por estar completamente esgotada, mas lembrava de algo sobre o fluxo de mana. Havia sérios riscos, por isso a técnica era apenas uma teoria não confirmada. Contudo, para Sylvia, tudo correu bem. De certo modo, sentia-se abençoada. Ao escutar alguém bater na porta, pediu que entrasse. Eram os passos de seu mordomo, Vicente. Assim que ele entrou, ela perguntou se poderia ajudá-lo em algo. Ele respondeu que estava ali para entregar um convite que havia sido enviado a ela.
Ela achou estranho o próprio mordomo trazer o convite pessoalmente. Achava que não deveria aceitá-lo e pediu que Vicente o colocasse em algum lugar. O mordomo insistiu para que Silvia não o usasse como lenha, pois tratava-se de um convite do Palácio Imperial. Diante disso, Silvia pegou o envelope. Estava sendo convidada para uma competição da corte. Seria o último encontro com o príncipe antes de ele partir rumo à fronteira para liderar a caça aos demônios. Um enorme muro havia sido erguido ali para impedir que os demônios invadissem. Esses demônios, além da fronteira, eram pelo menos 2 vezes mais fortes que os normais. E para exterminá-los, seriam necessários cavaleiros e magos de igual poder. Silvia sentia-se desapontada. Não queria participar da competição, mas Vicente tentou convencê-la, dizendo que a família imperial havia enviado o convite diretamente a ela. Apesar de suas reclamações, Silvia sabia que o correto era participar. Tentou alegar que não tinha permissão para sair de casa, usando isso como desculpa. Disse que permanecer em casa era o mais seguro. Vicente destruiu sua esperança ao informar que o próprio mestre havia autorizado sua saída durante o trajeto. Silvia desejava, do fundo da alma, que nada de ruim acontecesse. Contudo, em suas memórias, recordava-se de que um grande incidente ocorreria durante a competição. Demônios surgiriam do bosque e atacariam muitas pessoas. Seriam criaturas incontroláveis, cuja origem ninguém conhecia. Evidentemente, aquilo estava relacionado à disputa pela coroa entre os membros da realeza. De qualquer forma, o incidente parecia inevitável, mas Silvia decidiu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance e, por isso, procurou uma loja de ferramentas mágicas. Como sempre, foi recebida calorosamente. Logo começou a procurar itens mágicos de proteção que pudessem ser úteis naquele evento. Apresentaram-lhe um item que correspondia exatamente às suas necessidades. Ela gostou e pediu que os separassem, pois o levaria consigo. Tinha em mãos uma ferramenta mágica capaz de proteger-la. Ainda assim, não era suficiente. Precisaria de algo mais poderoso. Precisava de armas para lutar contra os demônios. Procurava por um arco e flechas. Com a ajuda do espírito do vento, poderia disparar incontáveis flechas com precisão. Quando estava prestes a escolher um arco feito de ouro com pedras mágicas, hesitou por um instante. Ao segurá-lo e observá-lo de perto, parecia mais uma obra de arte do que uma arma comum. Foi então que alguém a alertou de que aquele arco não era adequado para iniciantes, por ser difícil de manusear. Uma garota alta, de cabelos negros, se aproximou, oferecendo ajuda. Para que Silvia escolhesse o arco certo, Silvia sentiu um leve arrepio ao ouvir sua voz, mas manteve a compostura. A jovem sugeriu um arco mais simples, dizendo que era mais resistente e fácil de usar. Assim como suas flechas, a misteriosa garota também se propôs a ajudá-la a escolher luvas adequadas para o arco. Parecia dominar muito bem o assunto e ofereceu a Silvia outros itens úteis. Todos eram de boa qualidade, assim como o arco, as flechas e as luvas. A garota demonstrava interesse em ver Silvia em campo, para testarem juntas os equipamentos. Silvia estava satisfeita com a atenção. A jovem parecia genuinamente feliz por ajudá-la. Contudo, tudo mudou repentinamente. Assim que ouviu o nome Silvia Atlante, a expressão da garota se transformou. Seu rosto assumiu um ar sério, quase enojado. Silvia esperava muitas coisas, mas não tanta hostilidade vinda daquela pessoa. A garota, que antes parecia gentil e doce, revelou-se áspera, mas, quando as memórias surgiram na mente da protagonista, ela ficou em choque. A jovem diante de si era Gabrielle, mais uma vítima do antigo mau humor de Silvia. Gabrielle era conhecida por sua franqueza e por não tolerar injustiças. Certa vez, chegou a defender Silvia. Na ocasião, notou algumas garotas comentando maldosamente sobre o número na etiqueta do vestido da jovem Silvia. Vendo que ela estava visivelmente abalada e prestes a chorar, Gabrielle interveio para defender uma desconhecida. Começou a chutar cadeiras, um ato totalmente fora dos padrões de elegância do mundo das damas. Ela não se importava em deixar claro seu posicionamento. Dizia, em alto e bom som, que damas de verdade deveriam se comportar como verdadeiras ladies.
Aquilo deixou as garotas da alta sociedade completamente desapontadas. Ao vê-las se retirarem, Gabrielle se aproximou de Sylvia, tentando consolar. Lá, o que recebeu em troca foi cruel. Sylvia disse que ela nem mesmo parecia uma mulher. Criticou seus modos grosseiros e as roupas reveladoras que usava. Constrangeu Gabrielle até o último fio de cabelo, insinuando que ela não era feminina o suficiente. Agora, aquelas memórias pesavam nos ombros da protagonista como correntes. Achava que, por mais que Gabrielle gritasse, ainda seria pouco. Fez então a única coisa que podia naquele momento, se curvou e pediu desculpas. Pensava consigo mesma que, embora não fosse a responsável direta, ao menos poderia reconfortar a jovem. A protagonista passava tempo demais se desculpando pelas atitudes da Sylvia de antes. Mesmo assim, achava justo. Se queria desfrutar da riqueza e do privilégio que Sylvia possuía, esse era o preço mínimo. Assumir os erros da outra vida parecia o mais sensato a fazer. Ainda assim, Gabrielle demonstrava irritação, acreditando que Sylvia estava zombando delas. Gabrielle disse que, ao ouvir aquelas palavras cruéis no passado, notara também tristeza nos olhos da outra. Por isso, decidiu ponderar sobre perdoar aquela Sylvia renovada que estava agora diante dela. Olhou nos olhos azuis da protagonista e enxergou afeto e sinceridade. Mesmo assim, achava difícil confiar novamente em alguém. Virando-se de costas, disse que duvidava que alguém pudesse mudar tanto, mas daria um voto de confiança. Deixou claro que, em momento algum, aceitava a amizade de Sylvia. Ainda assim, a protagonista sentiu alívio ao desfazer o mal entendido. Mesmo assim, permanecia com um sentimento de culpa por Gabrielle. De volta à sua casa, Sylvia levou doces e várias guloseimas para Belle. Animada ao ver a mesa farta, a garota perguntou se realmente poderia se deliciar. Sylvia e Belle estavam mais próximas do que nunca, por isso ela fazia questão de agradar. Lá, Belle se sentia feliz por perceber que sua senhorita havia se lembrado dela. Ainda assim, Sylvia pensava que tudo o que fizesse por Belle ainda seria pouco. Comprou todos os doces que sabia que a garota gostava. Avisou que alguns deles, guardados em uma caixa, eram para Trevor. Fazia muito tempo que não o via e queria levar algo que o alegrasse. Sabia que, nas longas convivências, Trevor demonstrava grande apreço por certos doces. Por isso, resolveu fazer uma curta caminhada entre seu castelo e o campo de treinamento. Animada e segurando a caixa singela, caminhava para encontrar seu guarda-costas. Já imaginava o rosto animado e o sorriso sincero de seu gato de estimação. Assim que chegou e viu o treinamento pesado a que Trevor estava se submetendo, ficou surpresa. Sir Joseph não estava pegando leve com o jovem, afinal, ele seria o responsável por proteger Sylvia. Trevor compreendia a responsabilidade e se esforçava ao máximo para impressionar Joseph. Mesmo com o treinamento intenso, ele jamais pensava em desistir. Ao ver isso, Sylvia ficava ainda mais animada. O futuro de Trevor era promissor e ela sabia disso. Mas o futuro podia esperar. A cena diante de seus olhos, os jovens suados em treino, era ainda mais emocionante. Observava o jeito como ele levantava a blusa para enxugar o suor do rosto. Aquilo sim era uma imagem bonita de se ver. Porém, quando Sylvia percebeu que estava fixada nos gominhos do abdômen de Trevor, ficou corada. Pensou até em voltar mais tarde, antes que fosse pega observando. Mas havia ficado tão aérea que, ao dar um passo em falso, quase caiu. Estava prestes a despencar e sua caixa de doces cairia junto com ela. O susto a fez gritar, o que chamou a atenção de Trevor. Rápido como um raio, ele se aproximou e conseguiu impedir sua queda. Assim, Sylvia pôde ver de perto o corpo musculoso do rapaz. Ficou ainda mais corada. Não fazia ideia de quando ele havia crescido tanto, sem perceber que estava sendo observado daquele jeito. Trevor apenas a cumprimentou formalmente. Ainda consumida pela vergonha, Sylvia tentou esconder o rosto atrás da caixa de doces. Notou que o nervosismo a fazia tagarelar feito uma louca. Sempre que olhava para ele, lembrava da visão que havia acabado de ter. Quando entregou a caixa de doces, notou que, sem querer,
Ele tocou sua mão, olhando para ela com aquele olhar calmo. Agradeceu por ter se importado com ele. Tudo o que ele fazia deixava Sylvia ainda mais corada. Sabendo que não conseguiria mais disfarçar, ela saiu correndo. Isso fez com que Trevor ficasse pensativo, imaginando se havia dito ou feito algo errado. Enquanto corria, Sylvia dizia que ele não precisava interromper o treino por causa dela. Afirmou que, em outro momento, com mais tempo, poderiam conversar melhor. Era estranho, pois ela mesma o havia escolhido como guarda-costas. E, quando ele perguntou se ela não esperava mais nada dele, Sylvia ficou extremamente constrangida. Precisou parar e questioná-lo sobre o que ele queria dizer. Ele se mostrava chateado, dizendo que não estava à altura das expectativas dela, achava que, aos poucos, ela se afastaria, até finalmente abandoná-lo. Mas era exatamente o oposto. Sylvia apenas não queria se aproximar demais, pois estava se sentindo envergonhada. Precisava encontrar a melhor forma de explicar isso. Então disse que só queria que ele ficasse à vontade. Disse que o deixava treinar livremente porque confiava nele. Ao ouvir que Sylvia confiava nele, Trevor pôde finalmente expressar seus sentimentos, disse que sentia falta dela, pediu que não ficasse tanto tempo longe novamente da ainda corada. Sylvia confessou que também sentia falta de Trevor. Não demorou muito e ela retornou ao seu quarto, ansiosa para testar seu núcleo de mana. Sentia uma necessidade constante de invocar seu espírito do vento. Na última vez em que se encontraram, ela havia passado mal por usar mana até esgotar completamente. Quando finalmente conseguiu invocá-lo, notou que o espírito loirinho estava emburrado. Disse a ele que não deveria ficar chateado, pois tinha passado por muitas coisas até conseguir invocá-lo. Ele respondeu que não estava emburrado, apenas tinha passado tempo demais sozinho e não queria perder lá. Acreditava que Sylvia havia sido ingrata por deixá-lo tão preocupado. Ela se desculpou, explicando que gostaria de tê-lo invocado antes, mas sua mana estava muito baixa. O espírito ficou furioso, querendo saber de quem era a culpa por ter esgotado tanto a invocadora. Acabou se acalmando quando Sylvia admitiu que, na verdade, a culpa era dele. No dia em que foram salvar Irene, ela pediu que o espírito fizesse muitas coisas. Por causa disso, usou toda a sua mana e acabou desmaiando depois. Precisou de ainda mais mana para invocá-lo novamente. Triste, Sylvia disse que tudo isso aconteceu porque ela estava muito fraca. Sentia-se frustrada por não ter mana suficiente para usar os poderes do espírito do vento. Mas, como sempre, ele a acalmou, colocando a mão sobre sua cabeça. Disse que ela não devia ser tão dura consigo mesma, era a segunda pessoa capaz de invocá-lo. Embora pensasse que talvez nem fosse a segunda, preferiu não dizer isso a ela. Pediu que não se cobrasse tanto, pois já havia demonstrado ser forte o bastante. Tinha certeza de que ela ficaria mais forte a cada dia que passasse depois. Sylvia disse que havia algo que queria que ele fizesse. Os dois foram até um grande jardim, onde poderiam ficar a sós. Ela queria que ele a ajudasse a treinar com o arco e flechas. Sabia que, com a ajuda dele, acertar um alvo seria muito mais fácil, porém, precisavam treinar a sincronia para que ela pudesse usar seus poderes sem erro. Queria que, daquele momento em diante, os dois formassem uma dupla perfeita. Por isso estavam ali, treinando, para que, quando usasse o arco e flechas em público, não chamasse suspeitas. A princípio, achou tudo muito fácil, mas logo percebeu que as coisas seriam mais complicadas. Mesmo assim, não desanimou e continuou treinando. Percebeu que as flechas eram mais complexas do que imaginava. Mas, com a sincronia com o espírito do vento, conseguiria acertar qualquer alvo grande ou pequeno. Bastava alcançar a sincronização, e ele se encarregaria de guiar a flecha até o destino correto. Assim que acertou seu primeiro alvo, Sylvia ficou completamente satisfeita. Assim que notou que havia acertado o alvo, a empolgação foi geral. Porém, Sylvia percebeu algo. O espírito do vento havia exagerado na força e ela sabia que precisariam trabalhar nisso. Ele, por outro lado, achava que estava apenas sendo elogiado.
quando, na verdade, Sylvia queria que ele aprendesse a dosar melhor sua força. Para ele, era difícil, era muito forte, e conter tanta energia seria complicado. Algum tempo se passou. Após o treino entre Sylvia e o espírito, ela decidiu que precisava aprender mais sobre equitação. Estava aguardando a pessoa que a ajudaria com isso. Ficou surpresa ao ver Trevor, que, apesar da rotina intensa, estava ali com um cavalo. Ele havia escutado que ela queria aprender a montar e se prontificou a ensiná-la. Sylvia se lembrava de ter pedido ao mordomo que preparasse alguém para isso. Trevor contou que andou praticando e escolheu o cavalo mais dócil para a aula. Porém, quando Sylvia se aproximou, achou o cavalo bonito, mas mais alto do que imaginava. Também notou que não fazia ideia de como conseguiria subir nele. Trevor explicou que daria algumas instruções, então montou primeiro. Ela pensava que não teria problemas em aprender, ainda mais com ele como exemplo. Chegou a vez dela tentar novamente, ficou corada ao sentir Trevor a ajudando a subir no cavalo. Ele a orientou a segurar firme nas rédeas, pois o cavalo começaria a andar. Para facilitar o treinamento, os dois estavam montando o mesmo cavalo. Trevor tinha a tarefa de ensiná-la e protegê-la, desviando de qualquer obstáculo. No início, Sylvia estava apreensiva, mas, já montada, percebeu que não era tão ruim assim. O vento naquele dia estava forte e seus cabelos se soltaram facilmente da fita que prendia seus fios escapou. E Trevor notou como o cabelo dela era brilhante e perfumado como rosas. Percebendo o cabelo solto, Sylvia virou-se e pediu desculpas. Achava que poderia tê-lo atrapalhado, mas notou que Trevor estava corado. Nesse instante, um pequeno inseto assustou. O cavalo, que se inclinou bruscamente. Sylvia, por estar à frente, não tinha controle sobre o animal. Trevor precisou segurá-la pela cintura e puxar as rédeas, evitando que os dois caíssem e ficando bem próximo dela. Conseguiu acalmar o cavalo. Mas, naquele momento, Sylvia já não prestava mais atenção no animal e sim nas mãos de Trevor em sua cintura. O jovem comentou que o cavalo se assustou com uma simples borboleta e que ela deveria ignorar o ocorrido. Estando tão próximos, ambos ficaram corados. Assim que se recompuseram, fingiram que nada havia acontecido e evitaram se encarar. Sylvia, ainda nervosa, agradeceu rapidamente e pediu que ele descansasse bem e notou que as coisas estavam ficando estranhas. Então tentou se afastar. Foi quando ouviu alguém chamá-la. Era Joseph. Assustou-se ao ver o cavaleiro, que estava observando o passeio dos dois. Joseph olhou para Trevor, perguntando se ele havia cumprido bem sua tarefa. Sylvia logo respondeu que Trevor era um ótimo professor. Sorriu e agradeceu por ele ter sido indicado para ensiná-la a montar, apesar da desconfiança. Joseph aceitou os elogios da senhorita Sylvia. Mesmo assim, ordenou que Trevor retornasse imediatamente ao dormitório. Disse que ele deveria descansar, pois ensinaria equitação novamente no dia seguinte. Trevor ficou animado ao perceber que passaria mais tempo com Sylvia. Seguiu rapidamente para o dormitório, obedecendo às ordens de Joseph. O cavaleiro, então, voltou-se para Sylvia, perguntando se ela havia se machucado durante a montaria. Mesmo sabendo exatamente o que havia acontecido, pois estava escondido atrás de uma moita, vigiando, insistiu. Era como um pai zeloso, sempre atento aos passos da jovem. Para ele, Sylvia ainda era a garotinha que vivia pedindo conselhos. Mas agora se orgulhava de vê-la, tomando atitudes maduras e responsáveis. Joseph estava ansioso pelo dia em que Sylvia se tornaria uma dama ainda mais refinada. Sempre que a observava, lembrava-se da menina que ficava perdida no jardim. Muitas vezes, via a pequena Sylvia sozinha num canto, em lágrimas. Sempre que seus irmãos decidiam implicar com ela, pegavam seu ursinho de pelúcia e o jogavam no galho mais alto da árvore. Mas Joseph sempre aparecia, resgatava o ursinho e o devolvia a ela. Ver Sylvia sorrir, mesmo que um pouco, aquecia o coração do cavaleiro. Ele era o protetor da família Atlântica e sempre cuidaria da senhorita Sylvia e Irene. E agora, vendo Sylvia já crescida, sentia-se imensamente orgulhoso. Finalmente, havia chegado o dia da competição de caça. Sylvia sabia que
O incidente com os demônios aconteceria inevitavelmente. Não havia necessidade de sentir medo, estava pronta para tudo, exalando confiança. Caminhava em direção à carruagem. Irene já aguardava e, ao vê-la, comentou como Silvia estava maravilhosa. Acreditava que Silvia, naturalmente elegante, naquele dia estava ainda mais deslumbrante. Silvia recebeu os elogios com leveza e agradeceu. Por não estar sozinha, acompanhada apenas pelos dois irmãos atlânticos, sentia-se realmente feliz por Irene estar com ela. A presença da irmã parecia um sol da tarde. Irene sugeriu que Silvia se juntasse a Cedric na caçada, já que ele costumava se sair muito bem nas competições. Mas Silvia não queria isso. Desejava apenas agir com calma e retornar rapidamente à área, onde todos estivessem reunidos. Mesmo assim, Irene acreditava que sua irmã acabaria se tornando a campeã do evento. Ao chegarem ao local, as tendas já estavam montadas, algumas damas conversavam com jovens nobres. E o ambiente estava movimentado. Silvia ficou impressionada com o cenário, tudo parecia incrivelmente bem organizado. Ao entrar em uma das grandes tendas, avistou várias donzelas. A maioria franziu sem ouvi-la, como se achasse Silvia chamativa. Demais, a protagonista logo notou os olhares fixos sobre si. Uma das damas se aproximou discretamente e tocou de leve em Silvia. Comentou que haviam sido convidadas para um chá com a senhora Teles e perguntou se Silvia gostaria de acompanhá-la. Silvia recusou educadamente, dizendo que preferia dar uma caminhada antes da competição. Irene compreendeu e apenas pediu que ela tivesse cuidado. Silvia, no entanto, estava tomada por preocupação. Sabia que o incidente estava próximo de acontecer e, por isso, preparava um objeto mágico de proteção. Seu plano era garantir que Irene estivesse segura durante o ataque. Sabia que, se alertasse os guardas com antecedência, provavelmente não seria levada a sério. Então, decidiu agir por conta própria, posicionando uma ferramenta encantada com uma pedra mágica cuidadosamente trabalhada. Se funcionasse, ela poderia proteger todos os convidados nas tendas. Enquanto finalizava o preparo, percebeu que alguém a observava mais uma vez. Era o príncipe sempre surgindo, nos piores momentos possíveis. Silvia tentou disfarçar, dizendo que estava apenas dando uma volta. Mostrou a ele a ferramenta, explicando que se tratava de um item mágico de proteção. O príncipe entendeu, mas disse que ela não precisava daquilo, pois ele mesmo a protegeria. Silvia insistiu que era bom estar preparada, caso algo inesperado ocorresse. O príncipe então lembrou que ela estava ali como competidora e comentou sobre o arco e as flechas. Elogiou suas escolhas, não fazia ideia de que Silvia fosse arqueira. Quis saber se ela caçaria ao lado do Duque Atlântico e Silvia, firme, respondeu que caçaria sozinha. Só de pensar na possibilidade de dividir o espaço com outros caçadores já fazia seu estômago revirar. Ele achou graça da forma como ela falava e, com um sorriso, ofereceu-se para caçar ao lado dela. Isso fez os olhos de Silvia se arregalarem. Não era esse tipo de atenção que desejava. Com educação, recusou novamente, agradecendo a Vossa Alteza, mas preferindo estar sozinha. O príncipe comentou que aquela era a segunda vez que ela recusava um pedido dele. Mesmo assim, por algum motivo, ele não se sentia irritado ao ser rejeitado por ela. Enquanto conversavam, um mensageiro surgiu chamando o príncipe com urgência. Ele pediu desculpas e prometeu continuar a conversa em outra ocasião. Silvia suspirou, aliviada por ter escapado daquela aproximação indesejada, colocou suas luvas e voltou sua atenção para a proteção das tendas. Estava com sede e decidiu procurar algo para beber. Quando percebeu uma movimentação estranha, pessoas se reuniam como se um duelo estivesse prestes a acontecer. Tudo por causa de uma certa senhorita. Silvia ficou chocada ao ouvir o nome do irmão sendo mencionado. Gritava, sem acreditar, ao perceber que estavam se referindo a Cedric. De longe, Silvia podia ouvir alguém provocando Cedric, usando-a como desculpa. O jovem dizia que Silvia usava roupas coladas apenas para seduzir homens. Cedric se sentiu profundamente ofendido ao ouvir tantas palavras ofensivas sobre sua irmã.
Imediatamente, exigiu que o bastardo se retratasse, mesmo à distância. Os gritos dos dois podiam ser ouvidos com clareza. Alguns ao redor comentavam que jamais imaginariam Cedric envolvido em escândalos. O problema era o barão, que estava insultando abertamente a família do Lord Cedric. Ao ouvir tudo isso, Sylvia se irritou profundamente e imediatamente procurou por uma pena. A jovem Gabrielle, que havia ajudado Sylvia na escolha do arco, tentou impedir aquela decisão impulsiva. Pediu que resolvesse aquilo de outra forma ou que deixasse o irmão lidar com o assunto. Gritava para que Sylvia não se metesse em assuntos dos homens. Mas Sylvia não estava disposta a fazer o que mandavam. Deixou claro que, apesar de compreender a boa intenção de Gabrielle, não iria se omitir da final. Aquele assunto dizia mais respeito a ela do que a qualquer outra pessoa. Gabriela apenas pôde assistir, impotente, enquanto Sylvia decidia resolver a questão pessoalmente. O barão, que tanto a insultara, agora se encontrava encurralado, sem imaginar que Cedric reagiria daquela forma. De repente, Sylvia surgiu diante dele, causando ainda mais surpresa. Cedric tentou entender o que ela estava fazendo ali. Mas ela avisou que aquele assunto não era sobre Cedric, era sobre ela. Desafiou o barão a repetir, diante dela, todas as baboseiras que ele dissera pelas costas. O homem ficou ainda mais desconcertado com a firmeza de Sylvia. Ela o pressionava, exigindo que ele repetisse, na frente dela, tudo o que dissera em segredo. O barão se recusava a pedir desculpas, afirmando que não faria isso para uma mulher tão baixa como ela. Disse ainda que ela apenas se escondia atrás do irmão mimado Sylvia. Já retirando suas luvas, perguntou se ele realmente se recusaria a se desculpar. Como ele demorava a responder, ela lançou a luva no peito dele. Declarou em voz alta que lhe dera uma chance de se redimir e ele a desperdiçara. Assim, Sylvia Atlante estava oficialmente desafiando o Barão de Champ para um duelo. O alvoroço foi imediato. Uma dama desafiando um barão em público era escandaloso. Para provocar ainda mais, Sylvia perguntou se ele realmente se acovardaria diante de um desafio feito por uma mulher. Afirmou que, se ainda quisesse preservar o pouco de dignidade que lhe restava, deveria aceitar. O barão gritou que estava bem, que Sylvia podia até ser corajosa, mas isso não duraria. Disse que ela não sabia nem usar arco e flecha, e que teria pena dela. Por isso, propôs resolver o duelo através da caçada. Achava que, diante da proposta, a bastardinha desistiria e se arrependeria. No entanto, Sylvia aceitou prontamente, dizendo que achava muito mais divertido do que uma luta chata com espadas. Agora ele estava encurralado de vez fora, ele quem propôs, e ela aceitara com firmeza. Cedric ficou enfurecido com tudo aquilo e perguntou se Sylvia havia perdido o juízo. Ela questionou por que ele estava tão bravo, já que nunca a tratara como irmã nem se preocupava com ela. Para Cedric, aquilo tocava uma ferida antiga. Sylvia gritava, dizendo que sempre que alguém a insultava, ele fingia não ouvir. Agora queria fingir ser o irmão protetor. Talvez ela estivesse brava também porque o insulto não fora apenas contra ela, mas contra toda a família Atlantic. Cedric disse que ela podia pensar o que quisesse dele, mas que deveria desistir daquele duelo. Afirmava que era perigoso demais. Sylvia, no entanto, estava decidida e respondeu que preferia pagar para ver. Pouco depois, o anúncio oficial da cerimônia foi feito. A competição começaria em breve. Antes de partir, Sylvia pediu a Cedric que, fosse qual fosse a razão, ele não interferisse. Agradeceu por ele ter se ofendido por ela, mas isso era tudo. Ele ficou sem palavras ao vê-la partir com determinação. Enquanto isso, os nobres e as damas se reuniam ao redor do local onde a partida seria iniciada. Sylvia revisava suas flechas para garantir que tudo estava em ordem. Foi quando ouviu a doce voz de sua irmã Irene. Ela dizia que queria dar algo especial para Sylvia, algo que lhe traria sorte. Era um singelo lenço bordado à mão pela própria Irene. Disse que havia feito um para Cedric e desejava à irmã a mesma sorte. Sylvia recebeu o presente com carinho, agradeceu sinceramente e tocou o coração da irmã. A cada dia, Irene via Sylvia se tornando um verdadeiro espelho para ela.
O anúncio oficial foi feito, a competição de caça iria começar. Todos os participantes deveriam se dirigir à linha de largada. Sylvia mantinha o espírito do vento por perto. Ele estava animado, pronto para transformar aquela caçada em pura diversão. Disposto a lutar por sua invocadora e levá-la à vitória custasse o que custasse. Com coragem, Sylvia avançava ainda mais para dentro daquela floresta. O espírito do vento avisou quando um demônio apareceu. O animal era grande e feroz, estava frente a frente com Sylvia. Apesar da aparência assustadora, Sylvia não se deixou intimidar por aquele ser. Já havia treinado o suficiente com arco e flecha e podia usar sua mana livremente, fez exatamente como treinou e lançou a flecha com precisão contra o inimigo. Nada indicava que, assim, ela conseguiria um novo recorde e venceria fácil o Barão Champ. O Rei dos Espíritos achava tudo aquilo apenas uma brincadeira de criança. Sabia o quanto ele gostava de se gabar dos próprios poderes. Mas Sylvia também precisava prestar atenção nos demônios que poderiam fugir para as tendas após a competição. O espírito do vento advertiu que vinham 10 demônios e 8 orques, porém havia algo estranho. Demônios geralmente não andavam em grupo, ela teria que derrubá-los com flechas. Mas não dispunha de munição suficiente. Felizmente, o espírito do vento estava ali para defender, lá. No entanto, naquela ocasião, sua ajuda não foi necessária. O príncipe apareceu como um salvador inesperado. Colocou-se à frente dos demônios e orques, protegendo a jovem donzela. Sylvia ficou surpresa ao ver o príncipe surgir do nada. Ele disse que comete um ato de coragem só para impressionar lá. Pediu que ela o agradecesse melhor depois com tantos demônios. Sylvia não teve tempo para conversar adequadamente com ele. A demanda era alta e os dois lutavam bravamente para conter os invasores. Quando a luta se amenizou, Sylvia agradeceu ao príncipe por ter salvado sua vida. O jovem herdeiro sorriu como quem acabara de ganhar um presente. Sylvia tentou disfarçar, pois sabia que o príncipe agora queria algo em troca. Ele disse que, após a competição, haveria um banquete. Apesar dela ter o recusado dançar com ele, ele insistia que ela aceitasse dançar uma valsa. Sylvia via a situação complicada, agradecia a ajuda, mas não queria se envolver em problemas. O príncipe afirmou que, antes de ouvir a resposta, precisava mostrar algo. Era o Barão Champ, o mesmo, que tivera a audácia de confrontar Sylvia. Agora ele estava jogado sobre o cavalo do príncipe. Perguntou a Sylvia se ela notara algo diferente nos demônios. Disse que, apesar de serem cães infernais, eles não costumavam andar em bandos, eram territoriais e nunca formavam grupos maiores que 2. Contou que o jovem barão trapaceou, usando uma poção. Essa poção atraía os demônios, fazendo-se aglomerar em bando. Mesmo conhecendo a índole do barão, Sylvia ainda achava aquilo inacreditável. O príncipe avisou que tentou interrogá-lo, mas ele se recusava a falar. Sabia que havia alguém muito influente por trás de tudo, pois um feitiço impedia o barão de delatar essa pessoa. O príncipe soube que o barão havia insultado o jovem Cedric com palavras grosseiras e disse que, se Cedric não tivesse intervido, ele mesmo teria feito. O espírito do vento observava a aura do príncipe e dizia mentalmente para Sylvia que ele estava sendo sincero. O espírito não sabia que Sylvia fora tão insultada. Por isso ficou furioso. Sylvia pediu para o espírito se acalmar, pois, se continuasse assim, seria descoberto. Era tarde demais, o príncipe já vira a manifestação do espírito e perguntou se ele estava bravo demais. Sylvia tentou disfarçar, dizendo não saber do que ele falava, pegou a mão do espírito e pediu que se acalmasse. O espírito foi se serenando e até pediu desculpas pelo escândalo causado. Enquanto isso, Sylvia permaneceu na floresta conversando com o príncipe. Ele estava satisfeito por estar ocupado e disse que cuidaria do barão. Agradeceu a honra de passar momentos com ela. Depois partiu levando o barão consigo. O espírito comentou com Sylvia que não gostava do príncipe, pois o achava meloso demais. De repente, algo deu errado. Sylvia ouviu um grito aterrorizante vindo das tendas. Lá, sua pequena irmã Irene estava sendo atormentada. Um grande e feroz demônio ameaçava a vida da Lady Irene.
Antes que os demônios começassem a atacar, Irene estava em uma tenda procurando pela senhorita Latelli. Foi nesse momento que a duquesa Sofia apareceu e encontrou Irene. A duquesa disse que fazia tempo que não via Irene e queria saber mais sobre. Ela comentou ter ouvido rumores de que Irene estava passando por dias difíceis. Ela se referia ao sequestro que Irene havia sofrido. Aquela duquesa insinuava que Irene deveria se afastar desse tipo de situação e evitar esses rumores. Aproveitou a fragilidade de Irene para tentar denegrir sua imagem. Insinuava que a pureza de Irene estava manchada como um tecido sujo. Mas Irene estava mudada. Tinha aprendido a se defender, observando as atitudes de Silvia. A jovem loira avisou a duquesa que não sabia se tinha mesmo essa tal reputação pura. Mas, se tivesse, nada teria mudado. A duquesa viu no olhar de Irene que ela estava diferente. Se fosse antes, teria ficado quieta e imaginou que isso tinha relação com a arrogância de Silvia, pois via nos olhos de Irene o jeito rude e vulgar da irmã. A duquesa estava pagando pelo fato de Silvia ter irritado a imperatriz. Como último recurso, subornou algumas empregadas da Casa Atlante, mas tudo o que conseguiu foi perder tempo e dinheiro. Mesmo assim, a duquesa aparentava estar alegre e convidou Irene para se juntar à roda de conversa. Quando Irene ia recusar, a duquesa anunciou a presença dela, atraindo a atenção de todos. Queria colocar Irene em uma situação complicada. Irene se sentia desconfortável e não sabia como entrar no assunto que elas discutiam. Mas ficou curiosa ao ouvir que falavam sobre sua irmã. Comentavam como Silvia era rude por ter ignorado tantos convites. Ela nem sabia como eles se atreviam a falar da irmã na frente dela. Uma das senhoritas perguntou a Irene qual era sua opinião sobre Silvia. Irene, sem pensar, defendeu a irmã, dizendo que ela não tinha nenhum relacionamento com o príncipe herdeiro. Quando a duquesa perguntou por que ela não respondia aos convites, Irene se calou. Foi então que gritos histéricos começaram a ser ouvidos. Era o início do caos. Um enorme demônio entrou naquela tenda. Todas as senhoritas começaram a gritar, parecendo que o alvo do demônio era Irene. O demônio, muito forte, ergueu a tenda, deixando todas apavoradas. Irene, no meio do tumulto, desequilibrou-se e caiu assustada, fechando os olhos. Agora estava frente a frente com o monstro, sem saber o que fazer. Quando finalmente teve coragem de abrir os olhos, viu o grande monstro à sua frente. Tentou se acalmar e pensou no que Silvia faria em seu lugar. Sabia que fugir seria a pior decisão. Tentou reunir sua mana para lançar um ataque de fogo contra o monstro. Parecia estar dando certo. Conseguiu juntar uma quantidade considerável de mana. Lançou o ataque contra o demônio, mas isso apenas o deixou mais furioso. A bola de fogo não atingiu o monstro em cheio, apenas o enfureceu ainda mais. Irene imaginava que, se fosse Silvia, ela teria abatido o demônio sem dificuldade. Não importava o que dissessem sobre Silvia antes. Agora ela era sua irmã, e Irene sempre a compreendeu. Por isso, não admitiria que ninguém a chamasse de fria e calculista distante. Ouvindo tudo, Silvia dizia para Irene se acalmar. Mantendo a calma, pusou seu arco e flecha e, sem hesitar, acertou. O demônio, com a flecha certeira de Silvia, o monstro começou a se contorcer. Com um sorriso discreto, Silvia disse a Irene que, graças a ela, descobriu que o ponto fraco do demônio era o fogo e Irene estava paralisada. Sua irmã chegou no momento certo e ainda foi gentil ao elogiá-la. Silvia, vendo que Irene começava a chorar, disse que podia se acalmar, pois a luta havia acabado. Continuou dizendo como Irene fora incrível e que a decisão de ficar quieta fora a melhor que poderia ter tomado. Silvia envolveu Irene em um abraço fraternal. Ela pensava que a ferramenta mágica de proteção estava lidando bem com os demônios inferiores. No entanto, havia muitos demônios de nível mais alto que ela mesma deveria enfrentar, já que a barreira não os impediria de alcançar as tendas. Enquanto isso, uma criança estava caída. A barreira havia se rompido, e um demônio atravessou. Monstro farejou o medo naquela criança. Seu instinto predador aguçado, mas aquele demônio também foi neutralizado por uma das flechas certeiras de Silvia.
Assim que derrotou o demônio, ela agiu com pressa, segurando a criança para que nenhum outro demônio a alcançasse. Sylvia contava, com a ajuda do espírito do vento, que estava ao seu lado para exterminar aquela ameaça. O espírito dizia à invocadora que os dois fariam a festa com aqueles demônios de nível médio e alto. Depois de uma luta implacável, Irene percebeu que o dedo de Sylvia estava ferido. Cedric, ao ouvir o relato de Irene, se apressou para buscar remédios e cuidar da mão da irmã da protagonista. Ficou assustada com todo aquele alvoroço por uma simples ferida. Cedric estava diferente e queria cuidar de Sylvia como não fizera antes. Mas nem Sylvia nem a protagonista de antes estavam preparadas para tanta atenção. Porém, Irene ficou satisfeita ao ver que a interação entre os irmãos acontecia aos poucos. Todos ouviram quando anunciaram que, devido aos acidentes, a cerimônia começaria mais cedo do que o planejado. Sylvia não acreditava que fariam a cerimônia de encerramento mesmo após todo o ocorrido. Mas entendia que, se fizessem diferente, os membros da expedição poderiam perder o espírito de guerra. Sem contar que o príncipe herdeiro lidera a expedição, sendo o rosto da família real. Sylvia pediu a Cedric que lhe mostrasse a ferramenta que indicava os números de demônios abatidos na caçada. Ao ver a diferença de pontos entre eles, logo percebeu que esqueceria o prêmio em dinheiro. Enquanto pensava nisso, olhou para frente e viu o Duque Atlante pálido e preocupado. Ele tinha ouvido os boatos sobre o incidente nas tendas dos nobres. Cedric confirmou que, por algum motivo, os demônios haviam saído das áreas designadas e atacado as tendas. O Duque estava irreconhecível de tanta preocupação e perguntou se alguém havia se machucado. Cedric informou que, além do ferimento de Sylvia, ninguém mais havia se machucado. O Duque não gostou de saber que sua filha havia caçado alguns demônios sozinha. Pela primeira vez, colocou a mão no ombro de Sylvia e demonstrou interesse. Perguntou se ela estava bem e por que havia corrido tanto risco, fazendo algo imprudente. A protagonista não sabia bem como responder. A vida toda Sylvia esperava por um ato de afeto vindo do pai. Enquanto isso, a cerimônia de premiação continuava. Sylvia Atlante ouviu seu nome ser chamado. Ao olhar para o lado, notou que se tratava de Gabrielle. Aquela garota estava ali para agradecer, pois o garotinho de mais cedo que ela salvara era seu irmão. Gabriela havia levado o irmão para agradecer pessoalmente Sylvia. Ela ficou emocionada ao ver que ele estava se dando tão bem com Sylvia Atlante. Parecia que Gabriela havia deixado para trás qualquer mal-entendido que existiu entre elas. Anunciavam um quinto lugar entre os caçadores na competição. Sylvia observava e até se impressionou ao ver que o príncipe herdeiro ficou em terceiro lugar. Cedric conquistara o segundo lugar, com 598 pontos. Em breve anunciaram o vencedor do primeiro lugar. Quando Sylvia ouviu seu nome, mal podia acreditar. Tinha ganhado pontos bônus por conter a invasão dos demônios. Claro que a imperatriz, ao saber que Sylvia Atlante era uma das ganhadoras, não ficou nada satisfeita. Enquanto isso, o imperador estava orgulhoso e dizia ao duque que ele deveria estar contente, pois as duas crianças da casa Atlante conquistaram bons lugares. Depois disso, colocou um lindo arranjo de folhas douradas no cabelo de Sylvia. Mais tarde, Sylvia já estava na cerimônia de comemoração. Ela estava insatisfeita, pois não sabia que o vencedor teria que comparecer ao banquete de celebração. O local era bonito e combinava com o visual, mas Sylvia seguia pensando que não queria estar usando roupas tão apertadas. Notou que havia guardas por todos os lados, imaginando que fosse por causa do ocorrido com os demônios. Enquanto estava presa em seus pensamentos, foi interrompida pela voz do príncipe. Ele dizia que estava ali para receber a recompensa dele. Sylvia respondeu que ele tinha inventado essa história de recompensa sozinho. O príncipe ficou pensativo, achando que Sylvia Atlante poderia querer rejeitá-lo mais uma vez. Disse que poderia ser visto como um insulto a alguém da família real ser recusado em convite. Ela não ouviu aquilo com alegria, sentindo que o príncipe a ameaçava. Apesar disso, ele explicou que apenas queria que ela dançasse uma valsa com ele. Sylvia não gostou nem um pouco,
mas disse que, aquela vez, aceitaria o pedido dele. O príncipe estava suado e dizia que era difícil conseguir uma dança com aquela senhorita. É claro que todas as outras pessoas observavam o casal dançar a valsa. Ela quis se desculpar antecipadamente, pois provavelmente pisaria algumas vezes no pé dele. Ele respondeu que só perdoaria se não fosse de propósito. Depois disse que bastava ela seguir os passos dele, que a guiaria. No entanto, os movimentos extravagantes do príncipe deixavam Sylvia bastante desconfortável. Ele chegava com o corpo muito próximo ao dela, dizendo que assim ficava mais fácil guiá-la. Depois de ficar corada e irritada, Sylvia ficou aliviada, pois a conversa começou a tomar outro rumo. Começaram a falar sobre o barão e a poção que atraía os demônios. O príncipe herdeiro dizia que achava que tudo fazia parte de um plano arquitetado para conseguir o fim dele. No mesmo dia em que os demônios atacaram as tendas, houve outras explosões. Por isso os guardas não estavam presentes. Parecia que alguém jogava xadrez e escolhia as peças certas no momento ideal. E agora estavam tentando cravar as mãos na cabeça do príncipe. Ouvindo aquilo, Sylvia por um momento sentiu-se solidária ao príncipe. A conversa foi rápida e a música estava quase no fim. O príncipe ficou triste, achando que a música poderia durar mais. Enquanto isso, Irene e Cedric observavam a interação de Sylvia com o príncipe herdeiro após a dança. Com elegância, Sylvia agradeceu e disse ao príncipe que não era a única que queria dançar com ele. Ele agradeceu e disse que ela fora incrível naquele momento e também antes passado um tempo. Sylvia voltou para seu quarto, muito cansada por ter usado tanto arco e flechas. Também estava exausta mentalmente, pois muitas coisas haviam acontecido durante a competição. Mesmo assim, poderia tirar um tempo para a irmã Irene, que estava radiante naquela manhã preocupada com Sylvia. Irene levou um remédio para ela passar nos machucados da mão. Quem mandou levar o remédio foi Cedric, que pediu para Sylvia usar a pomada. A protagonista não sabia o que o irmão queria, bancando o irmão mais velho depois de tanto tempo afastado. Mesmo assim, resolveu ajeitar o presente para não parecer ingrata e não deixar Irene triste. Sylvia percebeu que Irene estava inquieta, parecendo querer dizer algo importante para ela. Sylvia confortou Irene, dizendo que poderia falar com ela sobre qualquer assunto que precisasse. Irene perguntou a Sylvia se ela já tinha ouvido falar do evento beneficente no templo, que acontecia uma vez ao mês. Sylvia arregalou os olhos quando ouviu Irene pedir que a acompanhasse naquela vez. Irene explicou que o evento começaria no dia seguinte e terminaria perto do almoço. Não demoraria muito. Sylvia, apesar de assustada, disse que não tinha nada planejado para aquele dia e poderia acompanhar lá. Irene explicou que pedia isso para que as pessoas começassem a pensar coisas melhores a respeito de Sylvia. Ela contou sobre o comportamento da duquesa e de outras senhoritas durante o chá. Disse que não ficava chateada, mas não queria que as pessoas achassem que Sylvia era arrogante, principalmente porque Irene sabia que Sylvia tinha um bom coração e ainda estava ajudando órfãos. Ela ficou chateada porque isso era algo que queria manter em segredo, mas que já tinha se espalhado. Irene mencionou que o exemplo da bondade de Sylvia era Traveu, um garoto órfão que ela dava para ser um cavalheiro. Quando Sylvia se lembrou de Traveu, ficou satisfeita, pois achava que Irene tinha descoberto sobre o orfanato. Depois se acalmou e apenas escutou Irene agradecer por ela ter concordado em acompanhá-la no dia seguinte. Mas Sylvia ficou irritada quando o assunto começou a circular novamente em torno do príncipe. Ela deixou bem claro que entre eles havia apenas uma insistência por parte do príncipe. Depois foi ver os inúmeros prêmios que havia ganhado durante a competição. Belle estava satisfeita em mostrá-los para Sylvia. Ela havia ganhado especiarias e tantas outras coisas que nem sabia para que servia metade delas. Entre algumas pedras que ganhou, Sylvia escolheu uma que achou linda e quis presentear Irene com ela. Também recebeu uma espada, mas Belle deixou claro que ninguém sabia exatamente quem a havia deixado. Sylvia achava estranho que a espada tivesse 3 feitiços,
mas apenas um pudesse ser usado. Ela não estava interessada, pois a magia era de vento e para isso já tinha. Um rei dos espíritos ficou olhando para aquela ferramenta mágica, pensando no que poderia fazer com ela. Até que teve uma ideia. Daria a Traveu. Ao chegar para entregar o presente, empolgada, começou a sacudir os braços. Assim que Traveu viu a senhorita, ficou satisfeito e disse que estava ali, porque tinha algo que queria entregar a ela. Quando Silvia levou a espada na direção dele, ele ficou impressionado e ela ensinou como usar, dizendo que, se ele observasse a demonstração que faria, logo conseguiria fazer o mesmo. Ele, vendo o talento de Silvia, ficou ainda mais admirado com sua senhorita. Depois, Silvia perguntou se ele tinha gostado, e ele disse que era incrível, nunca tinha visto algo daquela magnitude. Ele não acreditava que ela pudesse dar algo tão incrível para ele como presente. Silvia pediu que ele apenas aceitasse e agradecesse. Depois disso, ela voltou para o quarto e viu que as esferas que tinha ganhado da guilda de informações estavam brilhando. Como combinado, Silvia voltou à guilda, pois assim que uma das esferas brilhasse, seria sinal de que tinha uma informação para ela. Quando mostrou a esfera, o garçom já sabia o que ela estava fazendo ali. Por isso, foi direcionada e elevada a uma escadaria para conversar com o mestre da guilda. No entanto, o espírito do vento pediu a Silvia que tomasse cuidado e avisou que, naquele local existiam algumas armadilhas feitas para pegá-la desprevenida. Silvia notou que eles eram mercenários, mas não sabia por que estavam dentro da guilda de informações. Enquanto olhava para o líder segurando o envelope com as informações que queria, ele não entregou o conteúdo de imediato. Primeiro, perguntou o que ela pensava estar fazendo ali. Precisava de algumas respostas antes de entregar algo tão valioso para ela. Queria saber qual era a relação dela com os ocultistas dela, com os olhos arregalados. Percebeu que ele queria dizer que estava sendo avisada pelo rei dos espíritos de que pessoas ali estavam esperando para pegá-la desprevenida. E estavam armadas. Enquanto isso, o líder da guilda questionava por que ela não respondia, perguntando se ela estava do lado deles. Ela não aceitou ser tratada daquela maneira e lançou seu poder contra os mercenários. Depois, sentou-se e falou que eles deveriam aprender a se esconder melhor. Mais calma, disse que poderia responder à pergunta do líder. Não tinha nada a ver com os cultistas. Quando foi interrompida, ficou brava e contou que eles tinham tentado eliminar. Lá, o líder da guilda explicou que apenas manteve os mercenários prevenidos, caso ela estivesse do lado dos cultistas. Ela ficou nervosa, não queria ser comparada àqueles cultistas, que não se importavam em sacrificar pessoas. O líder da guilda contou que os cultistas estavam tentando invocar um demônio, cujo objetivo final era usar esse poder para trazer de volta a Era Negra. Quando Silvia ouviu esse nome, começou a sentir fortes dores de cabeça, como se fosse transportada para outro local. Sua mente deu voltas e mais voltas, como se ela estivesse vendo um sacrifício sendo feito bem à sua frente. Era como se tivesse esquecido algo que jamais deveria esquecer. Alguém falava dentro da cabeça dela que aquele ser a havia trazido de volta do passado. Ela deveria cumprir sua parte no contrato, pois a parte do ser diabólico já estava concretizada. Depois daquele mal-estar, Silvia desmaiou e acordou em outro local, sem saber direito onde estava. O líder da guilda contou que estavam no terceiro andar do quartel-general e precisaram levá-la porque desmaiou de repente. Ela achou estranho quando ele revelou que sabia a identidade dela. Quis saber se fazia diferença quem ela era, já que gostavam de dinheiro. O líder explicou que, apesar de gostar de dinheiro, não gostavam de se envolver em assuntos problemáticos. Deixou claro que, antes não tentaram eliminá-la, apenas estavam preparados caso ela fosse uma ameaça. Tudo era por causa do colar e do brasão que estava nele, um símbolo dos cultistas, adoradores do diabo. Ela contou que não queria desapontar, mas não era cultista. Tinha pegado o colar de uns homens, enquanto diziam que queriam encontrar o irmão dela. Depois de ouvir isso, ele jogou os documentos em cima da cama para que ela pegasse.
Contou como Daniel Atlante recebeu a carta e pediu que a resposta fosse entregue imediatamente. O homem relatou como encontrou Daniel e como ele reagiu ao ler a carta da irmã.